Tá ok, deixa eu ver se tá fazendo aquele problema. Não. Certo. Ok. Então, tudo bem. Agora a gente vai falar de pureza. Tá gravando? Meu Deus, nunca sei. Tá gravando. A gente vai falar de pureza agora. Então, tendo entendido o outro módulo, o 21 e 22 de estequiometria, a gente vai entrar em pureza, certo? Então, estequiometria, como eu disse, pureza é estequiometria, rendimento é estequiometria e todos os outros são estequiometrias. Só que à medida que vai avançando os módulos, mais vai se tornando sofisticada, mais real vai ficando a reação. Porque você vai adicionando novas coisas que fazem parte da estequiometria. Então você vai adicionando pureza, você vai adicionando rendimento, você vai adicionar o excesso, entendeu? Então, por isso que o primeiro módulo é estequiometria, caso geral, que é a base. Você precisa entender a base e aí depois você vai acrescentando isso. E aqui nós entramos em pureza, que está dentro da estequiometria. Então, o que vai ser a pureza? Você tem que entender o seguinte, na vida, as coisas, as substâncias, elas não são bonitinhas. Elas não vêm totalmente limpas e totalmente formadas só com aquilo que a gente precisa. Então, e aí é que vai entrar a pureza. Por exemplo, eu tenho um bloco aqui de... Peraí que eu bati aqui sem querer. Eu tenho um bloco aqui, ó. Vou tentar... No outro vídeo minhas mãos ficaram muito em cima. Vou tentar deixar as mãos mais assim. Então, ó, eu tenho um bloco aqui, certo? Um bloco de hidróxido de sódio, vamos dizer. Hidróxido de sódio. Tá aqui o bloco, sendo que dentro desse bloco eu tenho outras substâncias que estão juntas com ele, que não são hidróxido de sódio, que são qualquer coisa menos ele. Então elas não vão participar da reação. E essas substâncias são aqui, esse azulzinho, ó, que são as impurezas. As impurezas, nesse caso que eu fiz, representam 10% da substância toda. E a substância, e o resto, né? 90% que é a substância mesmo. 90%. Então, o que vai ser a pureza? Vai ser o quanto de uma substância realmente vai ser ela pura, vai reagir na reação, vai estar participando da reação. Então, vamos dizer que eu tenha 100 gramas aqui. Só que desses 100 gramas, 10% são impurezas. 10% de 100 é 10 gramas são impurezas e 90 gramas são puros, são a substância mesmo. Então os 10 gramas saem da jogada e quem vai reagir são os 90 gramas. Não são os 100, são os 90. Por quê? Porque esses 10 aqui são as impurezas. Então as impurezas não reagem. Quem reage é a pureza, que é a substância mesmo, sem nada que esteja atrapalhando. Ou seja, pureza vai estar falando muito do reagente, não do produto. Vai estar trabalhando esses dois aqui que vão influenciar no produto. Entendeu? Então, deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Eu tenho essa reação aí. Hidróxido de sódio com ácido clorídrico dá origem a sal, NaCl de cozinha, cloreto de sódio, mais água. Primeiro ver se está balanceado, né? Estequiometria. Um Na, um Na. Um oxigênio. Dois Hs, dois Hs. Um cloro. Pronto, tá tudo balanceado. Então é 1 mol de cada um. 1 mol, 1 mol, 1 mol e 1 mol. Certo? E aí o livro coloca essa questão e ele diz: determine a quantidade de NaCl produzida, sabendo que foram utilizados 100 gramas de hidróxido de sódio, contendo 80% de pureza. Então foram utilizados 100 gramas de NaOH com 80% de pureza. O que a gente já tira daqui? Se foram utilizados 100 gramas com 80% de pureza, então o que reagiu? Foram 100 gramas? Não, foram 80 gramas, porque só reagiu a pureza, então não reagiram 100, foram 80 gramas na verdade. Os 100 gramas é na teoria de que as coisas são bonitinhas, as coisas são limpas, mas as coisas não são limpas. Na teoria, seria os 100 gramas.
Mas na prática é 80, porque é 80% de pureza. Então, como é que a gente resolve a questão? Deixa eu ler de novo. Determine a quantidade de NaCl produzida, sabendo que foram utilizados 100 gramas de hidróxido de sódio, contém 80% de pureza. Então, primeiro você vê. 1 mol de hidróxido de sódio gera quantos mols de NaCl? 1. Quantos gramas tem cada um? Cada qual? 1 mol disso aqui. O hidrogênio. 1 grama, com oxigênio 16, e o Na é 20. Hidrogênio com oxigênio, 16 com 1, 17. E o Na é 23. De onde é que você tira isso? Tabela periódica, é só você olhar lá. Então, 1 mol desse aqui tem 40 gramas, certo? De hidróxido de sódio. Vou fazer de novo. 1 do hidrogênio, 16 gramas do oxigênio, 17, com 23, 40. E o NaCl é 23 com 35,5, que dá 23 com 35, 58 e o vírgula 5. É isso? É. Então, 58, 40 gramas é esse, 1 mol, e esse aqui, 58,5 gramas. 1 mol, né? Que é a proporção. Estequiometria. 1 mol, 1 mol. 40 gramas, 58,5. Aí ele pergunta, tá, então 40 gramas gera isso daqui. Quantos gramas vão gerar de NaCl com 100 gramas de hidróxido de sódio com 80% de pureza? Então é 100 vezes 0,8. Não, nunca é 8 vezes 80. Quando for multiplicar aqui, você sempre bota decimal. Então 80%, 0,8. 63%, 6,3. Ou 0,63. E se fosse 100%? E dividir por 100 ia ficar 1. Por isso que não ia mudar nada. Entendeu? Eita. E aí você resolve a questão. É regra de 3. Sempre vai ser regra de 3. 40x é igual a 100 vezes 0,8, 80. 58,5 vezes 80. Não sei quanto é que vai dar algum número aí. E aí você vai dividir pelo 40. E no final vai dar igual a x 117. Eu só não fiz aqui porque eu ia perder muito tempo. Eu tô sem a calculadora agora. Mas depois eu faço. Certo? Então acho que vou deixar aqui só para você dar uma olhada. Deixa eu ver quanto tempo tá dando já. 8 minutos, ok. Então pronto. Isso aqui é a pureza. E agora eu vou explicar um pouquinho melhor algumas coisas. Certo. Tá posicionado, tá. Ok, então, pureza. Você vai ter os reagentes e eles não vão estar totalmente puros, porque na teoria é como se eles fossem totalmente puros, mas não vão estar. Então você vai ter que ver a pureza dele e só a pureza vai reagir. Vai ser uma porcentagem do total dele que vai ser a pureza. Então, e aí você vai ter basicamente 3 casos que podem acontecer. E vai ser sempre regra de 3. Então vamos dizer, no primeiro caso, ele te dá a massa do produto, ele te dá o grau de pureza e ele pergunta qual a massa do reagente, que foi essa questão que a gente fez. Então, sei lá, ele dá que é 50 gramas a massa do produto, ele dá que a do reagente numa proporção aí qualquer. Tô só botando números. É 30. E aí ele fala que é com 90, não, que é com 10% de impurezas. Então é 90%. 90% de 50 seria 45, né? Porque 10% é 5, tira 10, então fica 45. Então, se fossem reagir, vamos colocar 90% de pureza.
Então, olha só, vou falar de novo. Eu estou só botando números aqui. Ele dá 50 gramas do produto. Produto. E ele disse que para 50 gramas o reagente formado é de 30 gramas. Aí ele dá a massa do produto, sei lá, qualquer massa, 70 gramas, vezes a porcentagem em decimal vai ser igual ao reagente, que é o que ele quer saber. Essa foi essa primeira questão, esse é o primeiro caso. Então, o primeiro caso, ele dá aqui, ó, ele dá a massa dele na proporção, sei lá, 2 mols para 1 mol. Aí ele dá a massa que ele está querendo com a porcentagem com a pureza. E ele pergunta qual vai ser a nova massa gerada. Esse foi esse primeiro exercício que a gente fez. O outro caso, o segundo caso. No segundo caso, ele dá a massa do reagente, por exemplo, vamos dizer que no final desce 80. Ele dá a pureza, mas ele não dá a massa do produto. Então, a massa do produto é x. Então, é 0,9 vezes x, 0,9x. Faz a regra de 3 e acha. Segundo caso. Então, no segundo caso, ele dá tudo, menos a massa do produto, que vai dar origem ao reagente. Então, é a porcentagem vezes o x. Segundo caso. E o terceiro, ele dá a massa aqui dos dois na proporção, ele dá a massa do produto aqui, 70 gramas, dado o reagente, e ele pede a pureza. Então, é 70 que multiplica algum número que vai ser a pureza. 70 vezes x, entendeu? Do segundo para o terceiro caso, eu só troquei aqui. No segundo caso, ele dava a pureza e não dava essa massa. No terceiro, troca. Ele dá a massa e não dá a pureza. E aí é só fazer a regra de 3 e achar. Então pronto. Isso vai ser a pureza. É isto. Pronto.